Bom, eu vou passar brevemente aqui um pouco da agenda do dia, né? Vocês receberam por e-mail, né, um pouco da sequência de que nós vamos ter os conteúdos hoje. E agora, então, eu vou só repassar aqui um pouco dos intervalos, também para quem está nos assistindo online, até conseguir se organizar também de como é que vai ser a dinâmica da agenda. Hoje vocês vão ouvir a gente falar bastante, né, e o Fábio depois, claro, vai detalhar um pouquinho mais na primeira apresentação, nos nossos objetivos estratégicos, né, nos nossos 3 R's, como a gente chama internamente. Então, referência em moda e lifestyle, em experiências encantadoras, né, e em moda responsável. E a apresentação, né, todo o dia hoje, ele está organizado muito em blocos relacionados a esses temas. Eu não estou com passador. Obrigada. Opa, volta aqui. Então, resultados, foi a primeira parte do dia, né? Já passamos. A gente inicia, então, com o Fábio fazendo, né, uma introdução mais ampla de ecossistema e estratégia, apresentando também um pouco mais, né, sobre os 3 R's. E aí a gente tem os blocos. Primeiro bloco, então, com o Henry, falando de referência em moda e lifestyle. A gente faz um intervalo de uns 20 minutos. Opa! Apertando aqui errado. Depois do intervalo, a gente entra para um segundo bloco, e aí nós temos, né, 6 dos nossos diretores apresentando, então, a parte de operações, com a Fabiana, o Pedro na parte de supply chain, o Natan com a Kamikado, o Baroni com a Yukon, e a gente tem também a Macris, né, depois ela vai se apresentar de forma mais oficial, diretora de marketing, e o Maniero falando da Realize. Depois a gente tem um intervalo de almoço, que a gente vai gerindo um pouquinho o tempo, dependendo de como é que a agenda vai avançando, mas, em princípio, retornaremos às 2h30, né? E aí a gente entra com o tema, né, com o terceiro R, que é de moda responsável, com a Regina, o Edu, a Diva e o Fábio também tem, né, uma breve introdução ali nesse tema. Terminamos o dia com o conteúdo do Daniel, em geração de valor, que ele faz, né, um grande resumo e vai fazendo alguns links, né, dos conteúdos que foram ali e como que isso, né, se reflete em geração de valor. Q&A no final, aí esse Q&A mais estratégico que a gente vem comentando, e o encerramento às 17 horas. Com isso, eu convido, então, o senhor José Galó, né, o nosso presidente do Conselho, a fazer as boas-vindas oficiais do nosso evento. À vontade. Bom, bom dia a todos os que estão presentes aqui e aos que estão online. Muito obrigado por prestigiarem a gente, são 600 pessoas aqui nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia bastante especial para a gente, porque há 56 anos atrás, 1967, a Renner fez o seu IPO, né? Então, temos muita estrada aí, com mercado, com analistas, com participação de Renner Day, enfim, a gente tem um orgulho muito grande disso. Acho que a gente aprendeu, né, em 56 anos a realmente estar muito próximo do mercado. Eu quero ser bem breve, vai ser temas muito interessantes, e eu confesso a vocês que eu estou muito interessado nas perguntas. Perguntem o máximo possível, porque eu acho que a melhor forma de uma companhia aprender é considerar as perguntas que são feitas. Sempre vi muito aprendizado, né, porque as perguntas, elas muitas vezes transmitem coisas que a empresa não está vendo. Então, sejam bastante incisivos nas perguntas, que eu acho que isso vai nos ajudar a melhorar. Nós temos um momento realmente um pouco difícil, né? Mas temos um ambiente que não nos ajuda muito, temos o tempo,
mas tanto o tempo quanto o ambiente são incontroláveis, né? A empresa tem que se ajustar a esses momentos, o que está sob o nosso controle. Então, cabe a nós sermos o mais eficientes possíveis, né? E sempre podemos melhorar. Eu acho que a gente pode sempre melhorar algumas coisas, talvez nós possamos não ter feito bem feito, mas vocês podem ter certeza que a equipe está muito unida, muito consciente do que deve ser feito, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer tudo o que está sendo falado hoje aqui, certo? Então, nós temos também aqui um conselheiro nosso, o Schirmer, que também está aqui, né? E o conselho também acompanha muito. Eu diria para vocês que procura ser bastante exigente para que as coisas realmente aconteçam e que a gente seja cada vez melhor, porque o encantamento, primeiro a gente encanta os nossos colaboradores, né? Porque os nossos colaboradores encantados é que vão encantar clientes, mas o tripé do encantamento inclui também os investidores. Nós temos que encantar clientes, colaboradores e também investidores. Muito obrigado. Obrigado, Galó, e obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. Acho que está dando uma microfonia aqui, acho que passou. Na verdade, sim, a gente tentou programar esse dia. A primeira vez que a gente faz a call de resultados junto com o Investor Day, né? Até a gente pensou bastante se ia ser bom, ruim e tal, mas a gente achou que fazia sentido, né? E sei que são duas coisas distintas, né? E talvez a gente estourou um pouquinho ali do que a gente previu das perguntas, mas a gente consegue recuperar. A gente previu um tempo grande para perguntas no final também. É um dia extenso, né? Tem bastante assunto. A gente vai tentar dar maior transparência aí sobre as nossas ações, né? E depois tem bastante tempo para perguntas ao final também, né? Imagino que grande parte a gente vai estar respondendo aqui. Algumas coisas vão se confundir com algumas respostas que a gente já deu aqui, mas uma coisa que acho que é uma mensagem importante, né? A gente teve agora, então, né, uma foto do primeiro TRI, né? A gente tem uma foto, né, desse momento atual aí, que a gente tem uma base comparativa maior, as temperaturas não ajudam, mas o Galó falou bem, né? As temperaturas, a gente tem que se adaptar a elas. Acho que se a gente tivesse feito um trabalho melhor ali, né, e nas nossas decisões em março e início de abril, a gente teria um resultado melhor do que a gente viu ali do primeiro TRI. A gente tem certeza disso, isso está na nossa mão, né, e tanto na questão do preço, né, da equação de valor para o nosso cliente, né, quanto a questão do peso das coleções. Mas a gente tem uma confiança muito grande que, se a foto não é a que a gente esperava ali no primeiro TRI, a gente trabalhou muito fortemente para já melhorar a competitividade no segundo TRI, apesar de uma base mais difícil, e principalmente agora, final de maio, começo de junho, em poucos dias, a gente começar a ter um filme bastante diferente, né? E um filme para frente, né, muito melhor do que a gente viu até agora, né? Acho que um filme de uma boa recuperação. Acho que muitas das ações que a gente veio falando, né, com muitos de vocês aqui que nos acompanham há mais tempo, nos últimos anos, né, que geravam uma pressão na empresa, mas para poder transformá-la para melhor, agora é a hora que a gente vai começar a ver a melhor, né, dentro de algumas semanas, aí, não mais dias e meses. A gente tem ainda algumas ações pontuais para melhorar a empresa cada vez mais para frente. Para quem não me conhece, né, desculpa, eu entrei já me apresentando aqui, mas para quem não me conhece, eu estou na empresa há mais de 24 anos, né, sendo que os últimos 4, né, tendo a honra aí de suceder ao Galó, né, como CEO da empresa, e também tendo a honra de participar com esse time aí, que vocês vão ter o prazer de conhecer alguns representantes deles, né, muitos já conhecem, né, talvez outros não, mas a gente procurou trazer o pessoal aqui representando parte do nosso time para poder trazer mais informações para todos vocês. Bom, falando um pouco também, então, de filme, né, não só de foto,
a gente fala um pouco da nossa história aqui, né? E a gente trouxe aqui um cenário mais longo, comparando, né, o nosso desempenho, o nosso crescimento com o crescimento do médio do mercado. E a gente vê que não é pontual, não são fotos, a gente pode até ter foto, como a gente teve no primeiro TRI, que eu acho que a gente perdeu sim competitividade, mas a nossa história ela vem sendo de ganho de mercado, de melhora de competitividade, e isso nos ajudou a aprender e nos tornar ainda mais competitivo, né? Vocês vão ver que eu vou tentar resumir um pouco do dia, o pessoal vai entrar com muito mais detalhe nisso, e depois o Daniel vai tentar trazer também, no fechamento, uma quantificação, né, quais são os impactos nos resultados de muitas das ações que a gente está falando aqui. Mas a gente tem certeza, né, que a gente voltou a ganhar competitividade já com as ações que a gente tem, e a gente vai continuar e tem plenas condições de continuar crescendo. Aqui, do outro lado, a gente vê também, a gente trouxe um crescimento médio ponderado desse período aí de 12 a 22, no canto direito aqui, mas de 12 a 19 também, para ver, sem efeito de pandemia, né? Então, a gente tem um crescimento médio antes de pandemia de 13,6. Se a gente inclui o período de pandemia, ele é um pouco abaixo, né? Mas principalmente por esse período aqui de pandemia mais forte. Mas ele tende a ser, né, muito próximo nos nossos trabalhos, nas nossas expectativas, do que ele era, né, nesse período aqui. A gente tem tudo para voltar a ter um bom crescimento, né, semelhante, ou quem sabe até melhor, do que a gente tem na nossa base histórica. A gente, nesse período, também ganhou 3 pontos de margem bruta, né? Mesmo quando a gente inclui a pandemia, onde a gente teve que fazer muito ajuste de estoque, mesmo assim teve um ganho de 2 pontos de margem bruta, e a gente sim tem plenas condições de retomar o mesmo patamar, né? Quando a gente olha aqui o EBITDA e o lucro líquido, a gente fez esse crescimento com ganho de eficiência, com ganho de rentabilidade, né? Então, a gente cresceu mais o EBITDA e o lucro líquido do que cresceu as vendas. Não foi o que aconteceu quando a gente inclui o período de pandemia. E aí, por 2 motivos principais, né? Um, sim, pela pressão desse período em si, e outro porque a gente estava num período de transformação, né, e de investimento, não só em CAPEX, mas em OPEX também, que agora, não que a gente não vá continuar investindo, a gente sim continua investindo, mas a gente tem estruturalmente, né, uma redução agora desse impacto e estruturalmente um ganho dessas ações, né? É agora que a gente começa a colher isso para frente. Bom, e temos algumas vantagens competitivas também, que elas permanecem e não são muito fáceis de replicar, né? A gente falar primeiro a nossa base de fornecedores locais, a base de fornecedores nacionais. É uma base que foi criada nos últimos 15 a 30 anos, né? Ela não nasce do dia para a noite, principalmente uma base de fornecedores de qualidade, de moda, em compliance, né? Isso não se cria do dia para a noite, né? A gente consegue fornecedores, mas não nessa qualidade, com o nível de compliance que a gente tem e com a agilidade e focados para a moda, né? Outra coisa também é a nossa base, nosso outsourcing de base internacional, também toda em compliance, né? E cada vez mais diversa. Então, a gente tem, tanto na América Latina quanto na Ásia, né, uma base bastante importante de fornecedores. As nossas coleções segmentadas por lifestyle, que nos permitem, né, ter um sortimento cada vez maior, né, mais assertivo, sem ter redundância de sortimento, né? Não ter mais do mesmo, ter dificuldade de escolha. A gente consegue, com isso, facilitar a vida das clientes, né, para que cada marca, cada life tenham propostas diferentes, né, um sortimento maior, mais diverso, mas que seja complementar ao outro e não sobreposto, né? Isso traz ganhos de eficiência, de estoque, facilita o trabalho da equipe e facilita a vida dos nossos clientes também. Outro diferencial muito grande que a gente tem é o nosso modelo de distribuição, de alocação de produtos, né, por loja, 100% dos produtos para o online, o que vai ser ainda mais impulsionado agora com a operação full do nosso novo CD, mas eu nem vou entrar tanto nisso, porque o Pedro vai falar bastante disso ali, mas aqui traz um ganho relevante, mesmo para o push and pull, que começou lá no passado, né, mas a gente sai de 45% de produtos em SKU para 100%. Né? Isso traz uma oportunidade gigante para a gente melhorar venda, opções de sortimento, principalmente nas lojas pequenas e médias, também nas maiores, trabalhar mais venda e mais margem com muito mais giro e mais eficiência, né?
Também, acho que uma parte importante é ser o maior operador omni de moda, né? Porque acho que nesses 24 anos eu já ouvi muitas histórias, né? O Galó acho que já ouviu muito mais do que eu, que tem mais experiência, mas eu vou lembrar das últimas, né? A gente dizia lá no passado, primeiro, que moda nunca ia ser vendida online. Acho que está claro que vai cada vez mais, né? Depois mudou, né? Não é que não ia ser vendido online e acabar o varejo físico. Não acabou e não vai acabar, né? Depois a Amazon entrou no mercado e acabar o varejo no mundo, né? Só ia ter a Amazon no mundo. É um baita operador, um grande player, mas acho que está muito claro que não vai acabar o varejo. O varejo não vai ser um operador só. Agora vem outros players, né? Eu me lembro quando entrou Forever aqui também, acabar o varejo brasileiro, quando entrou Topshop, quando entrou várias outras. Mudam os players, mudam as histórias, mas o varejo vai continuar e, na nossa opinião, né, na nossa visão, o varejo de moda, principalmente, cada vez mais omni. Né? Cada vez mais omni. Só físico ou só online não endereça toda a jornada do cliente, não supera as expectativas do cliente, né? Não atende. Né? Uma foto não tem o toque, né? Principalmente num produto de moda. Você não tem o toque, não tem o vestir, não tem o sentir, não tem o provar. Você poder ter uma loja física para ir lá e provar, aumenta a tua venda no online. Né? Então, os grandes vencedores, né, para frente são os omni. Né? É isso que a gente tem uma grande certeza. E a nossa proposta de valor, ela caminha cada vez mais em relação a isso. A gente sempre está apegado a ela, né? Que é entregar a melhor experiência em moda e lifestyle para o segmento médio-alto de consumo, encantando os nossos clientes com produtos e serviços de qualidade a preços competitivos por meio de um ecossistema inovador e sustentável. Né? E é aqui que a gente endereça tudo que a gente faz. Né? E empresas, né, que têm uma proposta de valor, né, um propósito e uma proposta de valor consistente, né, são as que vão durar, são as que vão seguir para frente. Né? Então, a gente acredita muito na nossa proposta de valor, nos nossos princípios e valores também. Trouxe aqui os ciclos, acho que vocês sempre ouviram muito falar dos nossos ciclos de 7 anos, são ciclos importantes para a gente de transformação, que impulsionam a empresa sempre a se transformar. Né? Então, vou me concentrar um pouco mais no ciclo atual, mas a gente teve os ciclos, né, de passar de uma empresa familiar para uma subsidiária de uma multinacional, para uma corporation, que foi um salto importante para a gente, né, para uma mudança forte do nosso modelo de negócio, né, sendo muito mais adaptável, flexível, veloz no nosso modelo de desenvolvimento de coleções e produção, né, e que agora a gente tem que dar um salto, né? A gente está trabalhando num salto. Mas a gente entra nesse novo ciclo de digitalização. Desculpa, eu fui apertar um botão, apertei o errado aqui. A gente entra no novo ciclo de digitalização e do nosso ecossistema num momento, né, que a gente estava em plena transformação da empresa, né, com investimentos em projetos estruturantes no nosso início e depois em muitos projetos aqui em meio à pandemia. Né? Então, acho que isso que se confunde um pouco e agora a gente vem com um filme muito melhor. Né? Porque não foi só a pandemia. A gente vinha com pandemia no momento que a gente estava transformando a empresa. E o que a gente viu do momento para frente, né, do novo normal, da pandemia, é que a gente não precisava mudar a nossa estratégia, mas a gente tinha que acelerar ela. Então, a gente fez, num momento onde a gente estava muito mais pressionado em receita, grandes investimentos, né, em CAPEX e OPEX, né, investimentos e despesas, e que nos permitiram acelerar muitas coisas aqui, mas, com certeza, pressionaram nossos resultados. A gente vinha aqui depois, né, em 2022, já começando a trabalhar a curva de aceleração desses investimentos, mas, principalmente, em 2023, vocês vão ouvir a gente falar muito em competitividade, crescimento e rentabilidade. Todas as ações que a gente fez ao longo daqui, ajustes pontuais e táticos que a gente está fazendo agora também, são para melhorar a nossa competitividade, seja com quem for, né? Aumentar o nosso crescimento com rentabilidade. E esse momento daqui para frente, realmente é um momento que a gente entra cada vez mais nisso. Né? Então, Daniel acho que vai poder dar uma cor no final também sobre isso, mas passando rapidamente um slide que vocês já viram diversas vezes,
a gente acredita numa evolução dos modelos de negócio, né? A gente tinha no passado uma empresa que só vinha de lojas físicas. Depois a gente começou a ter multicanal, né? Lojas físicas e online. Depois a gente veio para a integração entre esses canais, entre essa jornada, né? que é o Omni. E a gente vem, né, do Omni para um ecossistema, né, onde a gente consegue não só ter as nossas operações Omni de varejo, mas ter uma alavancagem entre elas, uma relação onde a própria Realize consiga melhorar, né, os resultados de todas as operações de varejo e dos nossos parceiros e também trazer mais resultado para a Realize por si só, onde a gente tenha cada vez mais parceiros que façam sentido para os nossos clientes, que complementem os nossos negócios, que tragam mais atratividade, tragam receita para eles e para a gente também cada vez melhor. Então, isso é uma evolução de modelo que a gente desenhou lá atrás, né? E vem acontecendo agora e se materializando. Às vezes a gente vê muita discussão de players que ainda estão num modelo único aqui. Não é isso que a gente acredita que seja, né, o ideal para o cliente, né? Principalmente em empresas de moda. A nossa ambição é ser o ecossistema de moda e lifestyle líder da América Latina. É para isso que a gente trabalha e é isso que a gente trabalha para ser. Eu me lembro que quando eu entrei na empresa, mais de 24 anos atrás, a nossa ambição era ser a maior do Brasil, né? Na época, a gente estava começando a abrir loja no Sudeste, né? A gente estava longe disso. A gente é. Né? Acho que quando a gente sonha, a gente trabalha e busca aqui dentro, né? E a gente está buscando isso sim. Bom, aqui também é um gráfico que a gente sempre atualiza e a gente sempre costuma trazer a oportunidade que a gente ainda tem muito grande de consolidar esse mercado, né? Então, a gente vê, aqui falando só de mercado formal, né? Porque infelizmente, a gente tem um mercado informal bastante grande, seja físico, seja digital, né? Mas aqui estamos falando só de formal, né? O informal é muito maior. A gente tem 10% mais ou menos de participação estimada, né? Os top 3 players ali, em torno de 20%. Em quase todos os países, essa participação dos maiores players ou do maior player é muito maior do que isso. Fora isso, o Brasil ainda tem uma participação muito baixa em moda no digital, né? E, como eu disse antes, o digital também ele vem muito fortemente do Omni, né? Quanto mais os nossos clientes trafegam entre os dois canais, visitam os dois canais, mais aumenta a nossa venda digital também, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de avançar no digital, no físico e ainda consolidar mais o mercado também. Bom, mas como é que a gente faz isso? E aqui vai ser o foco do nosso dia de hoje. A gente se concentra nos nossos principais objetivos estratégicos. São 3, né? A gente trabalha com foco e prioridade aqui. Os nossos objetivos estratégicos, a Carla citou no começo, os 3 R's. Né? Os 3 R's nasceram nas nossas discussões aqui no trabalho que a gente fazia com o time. A gente falou, puxa, mas a gente quer ser referência em moda e lifestyle, referência em experiências encantadoras e referência em moda responsável. Aí alguns diziam, puxa, mas referência é feio, é redundante. Mas aí o pessoal bolou um negócio que para o nosso time faz muito sentido e facilita, né? Não, vamos deixar as 3 referências assim, porque são os nossos 3 R's. E é muito claro para todo o time aqui quando a gente fala dos 3 R's, né? Está muito clara toda a nossa estratégia, que ela está muito concentrada em aumentar a competitividade, crescimento e rentabilidade. Então, tudo que a gente fizer... Tudo que a gente faz aqui, vai falar sobre isso hoje, é para melhorar nossa competitividade em moda, né? Tendo mais velocidade ainda do que a gente tem, mais flexibilidade, mais ajustes, para não ficar à mercê de não conseguir ajustar tão rapidamente as coisas, né? De trazer para o cliente com dados, com informação, o que a cliente busca naquele local, né? Que informação de moda, que tendência, o que está vendendo, o que não está vendendo, e ajustar rapidamente a nossa proposta para a nossa cliente. Tendo com isso uma maior variedade de produtos sem um aumento de estoque, né? Melhorando venda, margem e giro, né? E melhorando cada vez mais a inspiração de moda e lifestyle. Também sendo referência em experiências encantadoras, Omni, né? Então, tendo mais velocidade
na entrega e excelência, melhorando a jornada Omni, a digitalização das lojas. Aqui o Henry vai falar bastante, aqui a Fabi vai falar bastante, Natan e Baroni vão falar também, muito semelhante em Camicado e Ucom. A estratégia ela se repete, cada um na sua linguagem, cada um no seu cliente, mas os objetivos estratégicos aqui são o mesmo. E referência em moda responsável, né? Moda responsável com impacto positivo na indústria, melhorando diversidade, igualdade e inclusão, melhorando as práticas de governança corporativa também, né? Evoluindo nisso cada vez mais e trazendo com isso menos risco, mais valor, mais sustentabilidade, mas fazendo isso de forma sustentável financeiramente também. A gente vai falar mais sobre isso no final do dia, né? Porque para a gente a sustentabilidade está no ESG, né? Está no ambiental, no social e na governança, mas também está no financeiro. São 4 pilares, né? A gente faz isso de uma forma sustentável financeiramente. Opa. E aqui são os nossos principais investimentos que têm tudo a ver com os nossos objetivos estratégicos, né? Então, estamos investindo nas nossas coleções encantadoras, né? Em captura de tendência, em velocidade, qualidade, sortimento, na expansão de lojas, mas também na melhoria do portfólio, como eu falei agora há pouco, né? Então, sim, abrindo lojas, a gente tem bastante oportunidade de abertura, sim, mas também, né, otimizando cada vez mais nosso portfólio, seja aumentando algumas lojas, seja reduzindo outras, seja fechando outras com absorções pontuais, com ganho de eficiência e produtividade. Acelerando a digitalização e o Omni, seja nos canais online, seja na loja física. O nosso novo CD, que também vai trazer um ganho importante para a gente, já está operando, e agora cada vez mais, né, daqui para frente, principalmente segundo semestre, diminui redundância de custos e começa a gerar ganhos de eficiência, né, e a gente está falando de algumas semanas para frente, né, começar isso cada vez mais, e a própria Realize também, que sim, passou um momento mais difícil ali, né, que agora também a gente espera uma recuperação gradual e que é muito importante para os resultados pela Realize em si, mas para todos os negócios também. O Gustavo vai abordar um pouco mais sobre isso. Mas tudo isso, né, esses investimentos alicerçados na nossa cultura de encantamento, né, que é superar as expectativas dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, como o Galó falou bem, para superar dos nossos clientes e dos nossos acionistas, com um time de talentos importante aqui, com um ESG que é forte para a gente, na referência em moda responsável, e com uma marca de valor, né? Uma marca que tem propósito, que tem proposta de valor e que está entre as de maior valor no Brasil, né? Então, a Macris também vai falar um pouco sobre isso para frente. Bom, aqui só a gente também tem trazido alguns dados, né? E o Daniel traz mais outros ao final ali também, da nossa evolução. A gente traz aqui a evolução de 21 para 22, mas a gente tem para trás evoluiu muito mais, né? Seja em base de clientes, seja em base de clientes Omni, né? A gente chegou a ser, quando a gente tinha 3% ali, um pouco antes de pandemia, de 1 a 3%, a gente subiu aqui para 13% mais ou menos, e ele deve continuar crescendo e cada vez mais. O próprio sortimento do digital, as entregas em D+2, né, se eu andar um pouco para trás aqui era 0, né, a gente já melhorou bastante, mas em qualquer um desses indicadores, a gente olhar, o impacto daqui para frente ele é ainda melhor, né, na maioria deles. Então a gente já evoluiu, mas a evolução daqui para frente ela é cada vez melhor. Então a gente tem reduções estruturais de custos para fazer, né, e ganhos estruturais também de eficiência, né, de venda, de rentabilidade, que é o que é esse filme para frente, né? Então, acho importante a gente ter essa visão de filme e foto. E a gente fala um pouco sobre as oportunidades que a gente tem em atuação. Então, aqui, ao longo do dia de hoje, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, né? Sortimento, expansão, absorção, digitalização, melhor nível de serviço. Tudo isso aqui a gente vai abordar e é o que a gente já está fazendo, já está acontecendo e melhora daqui para frente.
Aqui a gente traz só algumas questões, né, de outras oportunidades futuras que a gente não aborda aqui, não é o que a gente está trabalhando nesse momento, mas elas também existem e são reais, né? A gente está focado aqui nas que a gente está atuando, mas isso aqui, para frente, pode estar no radar, né? Então, são oportunidades, né, de marcas especializadas em lifestyle, de internacionalização, de outras receitas adicionais com sellers, complementar o nosso portfólio, né, e também alguns projetos que a gente tem investido com a nossa RX Ventures também. Então, isso aqui são outras alavancas futuras, né? Mas a gente tem bastante alavanca atual, que é o que a gente vai falar no dia de hoje. E aqui a gente fala muito sobre encantamento, e alguns podem, né, alguns às vezes falam, puxa, mas é subjetivo, né? Se a gente fala de encantamento, a gente quer saber dos números, o Daniel vai traduzir isso mais em números, o pessoal vai trazer também algumas ações em números, mas é o que o Galó falou ali no começo, né? A gente encanta os nossos colaboradores porque a gente acredita que gente engajada encanta os nossos clientes e com isso eles são mais fiéis, são ultra fiéis, né? Clientes fiéis geram resultados consistentes e sustentáveis, né? E com isso a gente encanta os nossos colaboradores também e os nossos acionistas. E aqui, né, o nosso resultado de 2022, a gente teve 94% de clientes muito satisfeitos, foi recorde. Em 20 a gente bateu o nosso recorde, em 21 de novo, em 22 de novo, então mostra que esses investimentos que a gente tem feito, eles estão surtindo efeito, né? Seja no nosso encantômetro, seja no NPS, né? E por isso que a gente tem uma convicção muito grande que o filme para frente ele é bastante positivo, né? Olhando para mais competitividade e, consequentemente, mais crescimento e mais rentabilidade, que é o que a gente vai abordar no dia de hoje. Então, vou convidar aqui para começar a falar, né, das nossas coleções encantadoras, né, de referência em moda e lifestyle, o Henry Costa, que é o nosso diretor de produto, né, que vai poder entrar um pouco mais nesse assunto aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Henry, eu estou há 25 anos na empresa, fiz agora em abril, né? Então, entrei como trainee, assim como o Fábio, como o Baroni, como o Leonardo, que está aqui conosco. O Leonardo, levanta só para mostrar quem é. O Leonardo aqui é o nosso diretor que cuida da parte de masculinos, infantil e beleza, né? Também estou aqui com o Giuseppe, por favor, Giuseppe. Giuseppe é o nosso espanhol, que está aqui conosco há mais de 6 anos e é o nosso responsável pela parte da diretoria dos femininos. Eu fui parte da parte do Léo, também do Giuseppe, e assumi, na época que o Fábio assumiu a presidência, fiquei no lugar dele. E queria também apresentar aqui Fernanda, por favor, levante. Fernanda, nossa diretora de estilo aqui. Então, eu sou responsável por toda a área de produto e também pelas operações da nossa Ashua, que é a nossa Plus e Curve Size também. Acho que é um orgulho muito grande, né, uma satisfação. Quando entrei na empresa, estava ali no início, no finalzinho da família, né, com 18 lojas, e tenho orgulho de poder participar aí da construção dessa história aí de hoje, um grande ecossistema. Então, a ideia principal aqui hoje é falar para vocês sobre lifestyle e também falar sobre a nossa estratégia, como é que a gente vem desenvolvendo a coleção daqui para frente. Eu consegui participar, né, dessa virada, onde a gente antes tínhamos algumas marcas próprias, marcas de terceiros, né, mas não tínhamos um posicionamento muito claro nas nossas marcas. E havia um grande overlapping na questão de alguns produtos. Então, quando a gente veio com o novo propósito de fazer o desenvolvimento de coleções através de lifestyles, a primeira coisa que a gente viu é que assim, o lifestyle ele representa assim, as pessoas, a forma como elas se vestem, os hábitos de consumo dela, né, os amigos, os restaurantes, a casa que eles têm, e cada um tem seus valores. Então, a gente começou a dividir e ver que fazia muito sentido, porque quando vem uma tendência de moda, né, a gente consegue ver que a gente consegue passar essa tendência de moda de uma forma diferente para cada um dos lifestyles. E a nossa cliente, ela sabe que ela vai na Renner porque ela vai conseguir encontrar a tendência e a informação de moda, mas no estilo que ela precisa, que ela tem. Então, hoje a gente trabalha com esses 4 principais aqui lifestyles, tem uma massa crítica muito grande, e a gente consegue ser muito democrático com tudo isso. Nós temos o New Traditional, que é valores mais tradicionais, né? E a gente traz, então, assim,
A nossa cliente a gente também divide no cliente o City, que é um produto mais alfaiatado, né, produto mais para trabalho, e também tem o casual, que é mais despojado, que preza por mais conforto também, mas eles têm os mesmos valores. Às vezes é o mesmo cliente que, durante a semana, ele trabalha com o City e depois, no final de semana, ele está mais casual também. Aí nós temos o Glamour, que é um espírito mais jovem, porque a gente fala que lifestyle ela não tem idade, mas é uma questão de espírito. E o Glamour ele tem os valores tradicionais, mas é de uma cliente mais irreverente, um pouco mais ousada, e, como o próprio nome diz, ela é mais glamurosa também. Temos o Modern, que é um estilo, né, que a gente tem somente no masculino, mais contemporâneo, atemporal, onde ele preza pelos designs e pelos cortes, né, bastante cosmopolita. E, por último, mas não menos importante, e bem grande da nossa parte aqui, nós temos o Younger, ou Juniors, que a gente ainda divide em tribos pelo tamanho do negócio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Modal, que é mais leve, mais solar, aquela jovem, né? Nós temos o Urban, que daí ele traz um pouco mais de underground, um pouco mais provocativo, né? Gosta mais do rock. E temos ali, por exemplo, o último ali, que ele é o outdoor, que é para quem gosta mais de esporte, outdoor e mais easygoing aí de forma de lifestyle. E aí, gente, eu acho que quando a gente olha os nossos lifestyles, né, e a gente trabalha com essa proposta baseada nessas duas pirâmides, tanto a pirâmide mercadológica, que a gente tem desde um produto, um essential, que traz um colchão muito bom da coleção, e a gente renova de tempos em tempos, mas a gente sempre sabe que tem uma boa venda para esses produtos, como o core da coleção, que são produtos de moda que a gente traz para a nossa cliente, e o fashion, que realmente ele acaba trazendo a informação de moda, e a gente também atrai o nosso cliente através dele. E esses produtos aqui, eles são super importantes, porque muitas vezes eles começam nessa pirâmide aqui, e, ao longo do tempo, eles vão virando core, podem virar até essential. Então, é uma forma também de a gente conseguir buscar novos produtos aqui para o nosso cliente. E a gente tem essa nossa pirâmide de preços, né, onde a gente tem o P1, que é o preço de entrada, o primeiro preço que seja atraente para o nosso cliente, e o P5. Através do lifestyle, com a união das pirâmides, a gente conseguiu se posicionar levemente acima do mercado, tendo uma amplitude maior, onde a gente consegue ter a classe C+, e também a gente consegue buscar um pouco mais da classe A- aqui também. E, assim, a gente vem montando as coleções. E, ao longo dessas décadas, o que a gente vê é uma mudança muito grande da forma como a gente trabalhava as coleções. Passados algumas décadas atrás, quando começava a coleção, a gente já tinha feito toda a compra no pre-season, antes da coleção. Quando o Fábio mostrou ali para vocês aquele momento do Fast Retailer, a gente já começou a trabalhar de uma forma diferente, onde uma boa parte da coleção a gente começou a trabalhar no in-season, dentro da própria coleção. E a gente hoje, né, a gente veio fazendo um trabalho muito legal. Acho que até 2019 a gente conseguiu fazer 17% dos nossos produtos, a gente conseguiu entregar com uma redução de até 30, 40 dias da coleção. E, quando teve a pandemia, a gente teve que se ajustar. Foi um momento ali de matérias-primas, que teve algumas escassez de matérias-primas, problemas de transportes marítimos e tudo mais, que fez com que a gente desse uma estagnada nesse processo, e agora a gente vem avançando bastante, porque o momento é outro, acabou a questão dos desequilíbrios de matérias-primas, e a gente também tem uma cadeia que ela está podendo atuar de uma forma, e ela está entendendo que a cadeia, acho que a gente tem um grande, diria assim, que é um grande diferencial para a gente aqui no Brasil, é ter uma cadeia têxtil muito forte. E ela entende que não adianta só ser uma cadeia próxima, como ela é, mas ela precisa também mudar a forma de trabalho. E a gente vem trabalhando em conjunto para ser uma cadeia mais eficiente, mais veloz, mais adaptável e mais flexível. E esses fatores são fundamentais para que a gente continue liderando no nosso mercado de moda.
Então, a gente trabalha ainda com long term, onde a gente busca pesquisas de desfiles, criação, validação. Eu tenho um esqueleto para cada lifestyle, que eu renovo ele toda a coleção, mas eu tenho sempre o trend coat, eu vou ter uma camisa de tricoline. Então, são esses produtos que a gente já desenvolve, já compra com um pouco mais de antecedência, né? E mesmo nessa parte do long term, no passado, nós comprávamos tudo, eu não preciso comprar tudo, porque eu preciso ver a demanda para definir exatamente o volume das cores, os fits, as matérias-primas. A gente pode ajustar mesmo essa parte de long term, a gente tem uma parte que a gente consegue ajustar da coleção. E o que a gente vem trabalhando, cada vez mais, é trabalhar na parte do short term, que aí são produtos que a gente vai colocar ainda no in-season, né, com uma velocidade muito maior, e a gente consegue complementar com algumas coisas que vêm surgindo por aí. Por exemplo, cada vez mais, a gente, mesmo estando em estações invertidas, o nosso cliente ele tem acesso ao que está acontecendo lá no hemisfério norte e ele já quer isso para agora. E a gente consegue, com reatividade, criar os grupos e conseguir colocar no meio da coleção. Além de colocar esses grupos, que a gente vai vendo através das tendências, influências, né? A gente também tem, depois vou falar para vocês um pouquinho de dados e analytics, que a gente acaba buscando também, e vendo o panorama de mercado de moda, a gente também trabalha com a reatividade, que são identificados alguns produtos que começam a vender muito bem e que a gente consegue incluir na nossa coleção, né? Então, com esses três mercados, o long term, o short term e a reatividade, a gente consegue ter uma flexibilidade maior e consegue atender a demanda do nosso cliente. Então, aqui um exemplo, né, de algumas cápsulas que a gente faz, que acaba trazendo freshness para a coleção, onde a cliente, toda vez que ela vai visitar a loja, ela vai ver também bastante novidade. Então, aqui o exemplo primeiro, a gente identificou que começou a surgir no hemisfério sul as cores, e a gente já antecipou e trouxe a coleção com moda, e a gente já vai testando para ver como é que ela vai ser na próxima coleção. A gente tem aqui uma edição limitada, que a gente acaba trazendo novas matérias-primas, novos fits, testando, trazendo de novo o nosso diferencial de posicionamento e, muitas vezes, alguns desses produtos se demonstram tão vendedores que acabam entrando na coleção das nossas marcas, dos nossos lifestyles. A gente trabalha bastante com cocriação, então, assim, é uma forma também de explorar e ajudar os nossos profissionais da moda local. A gente apoia eles através das cocriações no Somos Arte. E temos sempre também trazendo algumas cápsulas com atributos de sustentabilidade. E aqui vou trazer para vocês alguns exemplos. Por exemplo, o próprio Redins, né? Então, o jeans que é fabricado, né, aproximadamente entre 15% e 18% do tecido ele acaba saindo como resíduo na hora do corte, né, que o fornecedor infesta. A gente, junto com uma universidade, a gente conseguiu, o Eduardo aqui presente nos apoiou bastante nesse processo de sustentabilidade, e a gente conseguiu desfibrar esses resíduos que antes tinham que ir para aterros e tinha um custo para fazer isso, e hoje eles desfibram, fazem a nova fibra, e a gente vende na loja o que a gente chama de Redins. E esse produto é um dos best-sellers nossos. E ele é muito bom, não só por ser sustentável, porque ele é sustentável, ele é confortável, ele tem todas as informações de moda, né? Então, a gente trabalha com sustentabilidade e a gente vem também sempre inovando. Então, vou falar aqui, eu vou trazer para vocês um pouco o vídeo aí do digital, por favor. Então, essa cápsula, eu acho que é a primeira no Brasil, onde a gente desenvolveu uma pequena coleção para fazer um teste end-to-end totalmente digital. Então, você entrava ali, escolhia o produto, e vejam que isso aqui não é um produto físico, é uma imagem que a gente criou através do nosso sistema lá de software 3D, e a gente colocou essa foto nessa cliente, nessa modelo. E o cliente, ao comprar esse produto, a gente começava a fazer a produção e entregar para ele. São testes que a gente vem começando a trabalhar para ver como é que isso vai se comportar para frente, né? Então, essas cápsulas de inovação que a gente vem fazendo. O ano passado, a gente também trabalhou na BRFW, acabei
pela questão do tempo eu tirei aqui, mas é muito interessante que a gente tinha uma coleção que a gente chamou de um desfile digital, porque começava o desfile com peças físicas e passava-se em umas telas e esses produtos se transformavam em origami. Então, isso também é uma forma de atrair o pessoal novo de design para a gente começar a trabalhar melhor a nossa parte digital, que a gente vê que é um grande futuro aí que a gente pode fazer de diferenciação e de melhoria dos nossos produtos. Com isso, o nosso fluxo no produto ele vem cada vez sendo mais enxuto e ele é apoiado por aqui várias questões, como Big Data e Analytics, máquinas de indústria 4.0. Então, acho que muitos de vocês eu já visitei com vocês aqui. A gente tem uma área de pilotagem, onde a equipe da Fernanda identificou um novo fit de saia, uma saia envelope. A gente tem só uma foto. As nossas modelistas elas vão lá, desenvolvem o produto, e, uma vez desenvolvido o produto e conseguiu fazer na modelagem que a gente acha ideal, a gente pega essa modelagem e ela digitaliza. Então, a gente manda tanto para a Ásia quanto para os nossos fornecedores, Santa Catarina, São Paulo. Eles recebem o produto e eu não preciso mais me preocupar se esse produto vai ter vestibilidade ou não, acelerando o processo. Hoje, a gente também tem aqui em cima máquinas de costuras que estamos começando a trabalhar com toda a cadeia para que a gente possa trabalhar nisso, que ela tem o IoT. Então, assim, vou dar um exemplo das máquinas de hoje. Quando eu tenho um fornecedor que começa costurando o algodão, quando eu tenho que trocar para viscose com algodão, ele para o dia inteiro para fazer a regulagem das máquinas. Essas máquinas, ela já tem a regulagem automática de algodão para viscose, sem ter necessidade de setup, somente trocando a linha, aumentando bastante a velocidade, dando mais qualidade. No momento que eu tenho aqui essa máquina, eu já posso passar qual é que é, então, o ajuste que deve ser feito na máquina, já vem todo ele em software para lá. Eu acho que esse é um futuro que vai nos trazer bastante velocidade para o nosso negócio e redução de custos também. Simulação 3D. Vou passar para vocês o vídeo a seguir. Acho que não tem como a gente não conseguir integração dos sistemas e processos, né? A gente falou muito para vocês do PLM, só que o PLM ele faz o quê? A gente consegue enxergar nós, Renner, todo o processo de processão junto com o nosso fornecedor. Só que o nosso fornecedor, junto, tem uma cadeia, né, muito grande de matérias-primas, de aviamentos, de tinturaria, e a gente precisa, sim, ter visibilidade de facções, que são as costuras, que quase sempre não são dos nossos fornecedores, e a gente precisa, além de olhar isso para ser mais eficiente, nós precisamos também dessa integração, até mesmo para rastreabilidade, né, que é algo que o Edu vem tocando também, para que a gente possa ter certeza que esses produtos estão sendo fabricados de forma de compliance como devem ser. Realidade aumentada é uma forma que eu vou mostrar para vocês como vem avançando, e de 21 para 23 a gente teve um aumento bem grande. Cocriação é algo que a gente entende que é muito importante, né? Usar muito do nosso cliente heavy user, junto com a Macris, fazendo várias iniciativas de marketing para que a gente possa ouvir o cliente e utilizar o nosso cliente para tomada de decisão, trazendo uma coleção mais assertiva para ele, e novas profissões que surgem, por exemplo, como eu vou trazer para vocês do digital. Então, queria passar aqui, vamos começar com os avatares, por favor. Isso aqui também foi um trabalho que a gente fez junto com as universidades. Então, a gente acabou escaneando mais de 1.700 corpos, né? E, antes, a gente usava manequins, né? Manequins que tu comprava até mesmo com biotipo europeu, biotipo americano. Hoje, os nossos manequins ele tem o biotipo da mulher brasileira, né? Então, a gente tem aqui, a gente chama isso aqui, são soldados da moda, que são os avatares, que são corpos reais escaneados. E esses mesmos corpos, a gente acaba levando também para os nossos fornecedores. Então, o avatar que eu tenho aqui, ele tem lá. Aqui, a gente está digitalizando um tecido para depois utilizar no 3D. Então, eu acho que nós somos os únicos que temos esses equipamentos. Esse aqui está vendo a parte física do tecido. Como é que vai ser o caimento, né, quando vai colocar no software para a gente conseguir construir o produto. E aqui ele tira uma foto para ver exatamente como é que é a textura. Com isso, cada vez mais a gente consegue ter uma
precisão quando a gente vai construir a coleção. Então, vejam aqui que a gente consegue construir os produtos, né? E isso a gente faz em cocriação, porque o meu fornecedor também está tendo acesso lá, e a gente fica trabalhando em conjunto até chegar na nossa modelagem ideal. E aqui tem mais um videozinho aqui. Aqui é um exemplo. Ó. A gente fez o tecido que a gente viu, ele tinha uma resistência maior. No momento que botou na nossa modelagem, quando ele olhou, onde está mais vermelho é que ele não estava confortável para o cliente, estava apertando. Então, a gente consegue ajustar na hora, ver como é que fica, faz o novo molde e o fornecedor já produz e entrega. Hoje, a gente começa a fazer isso, testes piloto, somente no Get Over, mas já 40% da nossa coleção está sendo desenvolvida só com essa ferramenta direto, sem amostras físicas. Passa para a gente a questão da realidade aumentada, só para vocês verem também. Então, a gente chama de Line Review, onde a gente apresenta a nossa coleção. E, em 2021, a gente começou fazendo com realidade aumentada, né, aqui na nossa sede. Então, vocês podem olhar que é meio Minecraft, meio Roblox. Agora, vejam como evoluiu, aqui para 2023, essa ferramenta que a gente utiliza também para fazer a nossa revisão. Isso aqui acaba dando muita velocidade, muitos desses produtos são feitos também na Ásia, não só no Brasil, e a gente consegue, com isso, ganhar bastante tempo no desenvolvimento da coleção e na produção da coleção também. Vamos passar. Estou tentando passar aqui, pode sair. Obrigado. E aqui a gente fala, como a gente fala no passado, a gente tinha históricos de venda, né, e muito feeling. E hoje eu acho que a gente consegue ampliar muito o que a gente tem de dados, né? Então, desde um cadastro muito mais completo de um produto, quando eu coloco essa minha camisa, eu coloquei a cor, eu coloquei a modelagem, eu coloquei que ela tem button down, que ela tem um bolso aqui na esquerda, e todas as informações a gente também consegue cruzar para depois descobrir. Os nossos best-sellers, eles têm uma característica em comum, os nossos slow movers têm características em comum, e com isso a gente vai criando uma ferramenta mais inteligente para a gente ter uma coleção mais assertiva. Aqui é um parceiro nosso, onde a gente consegue enxergar no mercado, né, e daí eu entro através do e-commerce, tanto no mercado europeu como no Brasil, eu consigo identificar a minha palete de cores e comparar com a da concorrência, consigo comparar o número de estilos que eu tenho versus a concorrência, quantas saias da cor verde eu tenho, né? Consigo identificar o Pantone, que está sendo utilizado pelo todo o mercado, e, com isso, a gente consegue também, começa a buscar uma forma de identificar as tendências no início, né? Estou vendo o e-commerce lá na Europa, que começa a sair de 100 modelos de saia para 150, para 200. Opa, saia é um produto que eu tenho que ficar esperto, porque ele está vindo para cá também. Então, é uma ferramenta bastante interessante, bastante poderosa, e ela consegue me ajudar até aqui. Ó. Eu consigo enxergar um produto que está no mercado, que ele entrou no dia 25 de março, hoje é dia 3 de abril, e, nesse pequeno espaço de tempo, eu já quebrou a grade, ele já não tem mais o tamanho X. Com isso, eu posso identificar que esse, ou pela cor, ou pela matéria-prima, ou por alguma razão aqui, ele é um bom vendedor. E eu vou fazer produtos similares para testar, fazer um teste de piloto de 400, 300 peças, coloco no e-commerce, coloco nas lojas principais. Se der certo, a gente amplia. Se não der certo, a gente está trabalhando cada vez com mais assertividade e mais rapidez no processo. E aqui, gente, também, falando de dados, né, o Fábio até foi trazido aqui, a gente tem as nossas lojas, que a gente chama lojas POPs, intermediárias, a gente tem lojas que vendem muito mais que outras, e a gente tinha 16 clusters. Só que, quando eu olhava o cluster, por exemplo, de venda, entre a loja que é determinada, a loja P, entre a que menos vendia e a que mais vendia, eu tinha o dobro de tamanho. Então, se eu mandava um produto para esse cluster, ou sobrava ou faltava. Hoje, a gente conseguiu aumentar para 54 clusters, né? Então, a gente reduziu bastante isso, e acho que, com a questão da nova logística, de a gente começar a trabalhar por SKU,
a gente vai conseguir entregar. Hoje eu tenho pack, né, não dos produtos básicos, mas no produto de coleção, que eu mando 12 peças e, às vezes, a loja precisaria de 8. Eu mando 24 peças, que são 2 packs, e a loja precisaria de 30. No futuro, eu vou conseguir mandar exatamente o que a loja precisa. As lojas menores também ganham sortimento, porque ao mandar, hoje eu mando no mínimo 12, porque é o meu pack, eu vou poder mandar 5, 6. E assim eu posso mandar 2 modelos ao invés de um, dando mais oportunidade, mais diversidade para a nossa cliente. Até que um dia a gente consiga personalizar, loja a loja, conseguir saber exatamente quais as categorias, produtos, marcas que eu devo colocar para cada uma das unidades, também melhorando o nosso processo e entregando o que a cliente quer naquele local de venda. E, para tudo isso, né, como eu falei para vocês, a gente tem uma cadeia. Essa cadeia, hoje, eu tenho forte contato com esse fornecedor aqui, só que ele é o grande orquestrador da cadeia em todos os recursos, tanto de matérias-primas como de facções, né, que são a parte de produção, de costura, de tinturaria, de aviamentos. E o que a gente vê é que a gente precisa ajudar esse fornecedor digitalizando a cadeia para que eles consigam identificar, no momento que eu identifiquei que eu preciso fazer essa camisa, eu consiga buscar quem é o fornecedor que tem esse tecido disponível hoje, quem é o fornecedor que consegue produzir isso na próxima semana. Eu consigo ter a visibilidade de toda a cadeia, isso vai ajudar a ter uma gestão integrada, né? A gente reduz também bastante a questão de custos, né? E a gente começa a reagir cada vez mais rápido, de acordo com a demanda do nosso cliente. Então, aqui, alguns resultados já do que a gente vem conquistando com isso. A gente reduziu o lead time médio de 95 para 30 dias, acho que a quebra de carteira também, porque como eu consigo ver as etapas de produção, se o meu fornecedor ainda não costurou até essa data, ele não vai me entregar na semana que vem. E aí a gente vai buscar na cadeia alguém que já está com o produto pronto para fazer essa troca. Com isso, a gente consegue ajustar a cadeia e também a gente conseguiu reduzir em 25% as nossas reprovações de qualidade, dando também muita autonomia na tomada de decisão, e algo que a gente vem fazendo, principalmente apoiado até pelo piloto que a equipe da Yukon fez, é de estar mais presente na loja, na fábrica, desculpa, dentro da fábrica, que a gente consegue tomar as decisões com mais rapidez e eficiência também. Com isso, a gente também tem o sortimento de 1P, né, que a gente aumentou de 21 para 23, dando mais diversidade, principalmente no e-commerce, né, e a gente aproveita não só o e-commerce, como as lojas grandes, para incluir, às vezes, uma outra variante de cor, algum outro produto. E também, que a Fabi vai trazer mais adiante, a gente tem a questão do marketplace, que é o 3P, que não são produtos nossos, mas é interessante porque eu tenho o histórico de venda deles e sei como é que eles se comportam, né? Então, posso até identificar e ajuda para que a gente seja mais inteligente na captura de dados, e acaba fazendo também o complemento da nossa coleção, dando mais diversidade. A gente também traz, de uma forma mais orgânica, os nossos clientes para o nosso site. Bom, senhores, acho que era isso. Tentei trazer aqui de uma forma bastante rápida, depois nós vamos ter tempo para perguntas. Mas, assim, o que eu vejo, né, nesse meu tempo que eu tenho aqui de casa, a Fernanda tem mais, Galó tem mais aqui também, mas, assim, a empresa sempre foi focada em produto e sempre em inovação. Essa empresa surgiu com essa capa, né, que a capa ideal era uma capa que, na época, não existia produto impermeável. Então, o seu AJ Renner desenvolveu com cera e com lã, ele fez uma capa tão grossa que não passava chuva, né? E, desde aquele tempo, ele já fazia, porque ele fez para o viajante, né? Mas a capa era tão grande que, de forma de encantá-la, já entrava junto no lombo do cavalo que estava junto. A gente vem aqui e olha a Renner em 56, já falando bastante de qualidade, a boa roupa, ponto por ponto, né? E, por último, agora, a gente tem a nossa avatar digital, que é a Renata, que vem encantando também. Porque, se você tem seu estilo e a Renner tem todos, a gente também tem que ter o nosso estilo digital. Então, só para terminar, acho que os grandes pilares para que a gente consiga fazer, continuando o lifestyle, continuando entregando coleções encantadoras, mas cada vez mais rápido, veloz e eficiente, a gente vai ter que trabalhar sempre com esses pilares que estão aqui embaixo. Muito obrigado. Obrigada, Henri.
Bom, agora a gente tem um intervalo, vamos fazê-lo em torno de uns 15 minutos, então às 11h15, deixa eu olhar aqui bem, 11h15 a gente retorna, tá bom? E aí a gente vai para o bloco de experiências encantadoras.